É curioso, no Brasil tudo que costuma despontar e dar certo, logo em seguida já vem alguma coisa tentando dar uma avacalhada. O agro brasileiro, que hoje é responsável por 1/3 do PIB, toda a economia brasileira gira em torno do agro, não tem como negar isso. Indo muito bem nos últimos tempos, graças a Deus, mas agora o pessoal viu, cresceu o olho e começaram os projetos de taxação sobre o agro. Como se o agro não pagasse imposto, né? A moda argentina, petistas propõem imposto que pode quebrar o agro brasileiro em apenas 2 safras. Esse projeto ele foi proposto no meio do ano, só que ele está indo ali na surdina, não vejo ninguém da mídia comentando sobre isso. E para eles é muito bom que ninguém fale muito sobre este negócio. E concomitantemente, a gente tem algo em Goiás que me chamou bastante atenção, que foi agora, recentemente, dá uma olhada aí, ó, dia 18 de novembro, a Assembleia Legislativa Goiana aprovou a taxação sobre o agro em primeira votação. Ainda tem a segunda e, na sequência, claro, se for aprovado, aí só basta o governador Ronaldo Caiado assinar embaixo para começar a valer. Mas vamos começar falando aqui do projeto que tem abrangência nacional, que vale para todo o país, que é o projeto de lei 1586 de 2022, apresentado ali pelos parlamentares do Partido dos Trabalhadores, que propõe a criação de um imposto novo sobre o agro brasileiro. Segundo os políticos do PT, que apoiam e inclusive protocolaram esse projeto de lei, o Brasil, abre aspas, tem exportações excessivas e compulsão exportadora, fecha aspas, de soja, milho, arroz e carne. Portanto, devido a essas exportações, este seria o motivo dos preços no Brasil serem tão estáveis, estarem crescendo e inclusive é a responsabilidade quando falta produto nos mercados, supermercados, abastecimento interno, é tudo culpa das exportações. Bom, isso segundo o pessoal do PT. Então, por fim, segundo eles, é necessário que este novo imposto seja colocado sobre os embarques do agronegócio, as exportações de alimentos que o Brasil faz mundo afora. Inclusive, eles finalizaram dizendo que o Ministério da Agricultura está servindo apenas aos empresários do agronegócio e virando as costas para a população brasileira. Tem a cerejinha de bolo que me chamou muita atenção nesse projeto de lei, é que os deputados do PT sugerem que o Brasil siga os passos de 23 países ao redor do mundo que determinaram recentemente restrições ou até mesmo proibições de exportação de alimentos em defesa de seus povos. Bom, esse daí é o argumento utilizado pelos políticos do PT. A gente vai conferir agora os argumentos do outro lado da história, dos especialistas em agronegócio, engenheiros agrônomos, analistas de commodities agrícolas. O que eles têm a dizer sobre essa proposta? Se fizermos isso no Brasil, em 2 safras, você quebra o segmento. E em 5 anos, passaria de um gigante de exportação para um importador de alimentos para matar a fome do povo. Eu acho legal também a gente ouvir uma argentina especialista em commodities agrícolas e também engenheira agrônoma. O que ela tem para falar para os brasileiros? Até mesmo porque a Argentina tem um negócio muito semelhante a este projeto, só que já está em execução. Bom, o objetivo declarado pelo governo argentino era evitar o aumento do preço dos alimentos, mas a verdade é que isso nunca aconteceu. Na Argentina, temos uma inflação de quase 60%. Aqui, inclusive, ela já está defasada, porque já está batendo a casa dos 100. O que se conseguiu foi baixar o preço pago ao produtor e não abaixar o preço dos alimentos ali na gôndola do supermercado. E o governo encontrou uma maneira bárbara de arrecadar imposto. E o mais curioso é que, apesar dos parlamentares do PT falarem que o agro brasileiro tem exportações excessivas, compulsão exportadora, os números dizem ao contrário. Segundo os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que faz uma aferição no mundo inteiro quando o assunto é agronegócio, produção, safra, eles fazem um acompanhamento bem de pertinho. Em 2019, o Brasil destinou 77% da produção de carne de boi para o mercado interno e apenas 23% foi exportado. Quando a gente fala de frangos, o Brasil destinou 68% da sua produção para o mercado interno. E quando o assunto são os porquinhos, os suínos, 76% foi para o próprio Brasil. Eu não sei você, mas entre acreditar
nos fundamentos dos políticos do PT e acreditar nos números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, eu fico com a segunda opção. Bom, você viu agora há pouco ali aquela engenheira agrônoma falando sobre a Argentina e como que funciona na Argentina hoje. Só para você ter uma ideia, o governo argentino ele cobra um imposto de exportação que pode chegar até 33% para alguns tipos de alimentos, como por exemplo a soja argentina. A soja está pagando 33%. E tudo começou lá atrás com a mesma justificativa que os políticos do PT estão falando nesse projeto, para garantir o abastecimento interno, evitar o aumento de preços. Sem contar que quando passa o boi, passa a boiada, né? Recentemente, o governo do Alberto Fernandes, que é o presidente da Argentina, não apenas botou as alíquotas lá em cima de um monte de produto, realmente para quebrar com o agro argentino, mas ele proibiu a exportação de 7 tipos de carne. Então, assim, o governo está dizendo até que tipo de corte de carne que você pode exportar e qual que você não pode. Até o final de 2023, eles vão ficar de olho. Que corte que é esse daí? Ah, esse tipo de carne pode. Ah, que tipo... Que loucura, cara. E segundo o estudo da Fundação Agropecuária para o Desenvolvimento da Argentina, hoje, a cada 100 pesos de receita do agronegócio argentino, sabe quanto que vai só para pagar imposto? O governo pega 65 pesos, ou seja, tudo aquilo que o agro consegue obter de receita na Argentina, o governo já morde 65% só em taxas, impostos e todas as outras sacanagens que eles passam para o pessoal do agronegócio ter que pagar a conta. Só que na Argentina, 70% do agro é contrato de arrendamento, ou seja, o produtor rural ele não é proprietário daquela terra rural. Então, ele aluga a terra para ter que produzir. Então, tem que contabilizar, a primeira coisa ali, o custo do arrendamento. Segundo ponto, ele também precisa contabilizar o custo da produção. São sementes, são fertilizantes, são defensivos agrícolas e, é claro, além de tudo, o imposto que ele tem que pagar para o governo argentino. Então, no final das contas, é por isso que está vendo um monte de fazendas não ficando mais produtivas na Argentina, porque não vale a pena. Você bota na conta do lápis, a margem de lucro, quando existe, é pequena. E na maior parte das vezes, o cara acaba ficando no prejuízo. Então, por que você vai trabalhar para não ganhar dinheiro? Não trabalha, né? Inclusive, eu fiz um vídeo explicando toda a história da Argentina e eu vou deixar como sugestão aqui em cima, porque é uma história repleta de equívocos econômicos e não é à toa que a Argentina chegou nessa situação atual. Neste vídeo aqui, eu explico como a Argentina sempre teve políticas de intervencionismo e protecionismo, mas quando realmente as coisas aceleraram no nível nunca antes visto foi quando o Juan Domingo Perón, que para muitos é um deus na Argentina, né? Ele acabou entrando no poder. Só para você ter uma ideia, quando ele assumiu o poder, a Argentina produzia 6,8 milhões de toneladas de trigo. Quando ele saiu, bom, nenhuma surpresa, teve uma redução. E foi uma redução drástica, de 6,8 milhões de toneladas para 2,1 milhões de toneladas de trigo. Ah, mas será que isso não foi uma crise mundial, Rob? Não, não foi, porque neste mesmo período a produção de trigo no mundo inteiro cresceu 40%. Pois bem, parece que os argentinos nunca aprendem com os próprios erros, décadas após décadas, e parece que agora os brasileiros também estão querendo copiar essas brilhantes ideias dos nossos irmãos. A Assembleia Legislativa de Goiás aprova taxação sobre o agro em primeira votação. Como eu falei no começo do nosso bate-papo, agora vai para a segunda votação e se for aprovada, basta o governador Ronaldo Caiado assinar embaixo e aí vai começar a valer. Quanto que isso iria custar? Bom, segundo o deputado Paulo Trabalho do PL, que é o deputado estadual lá de Goiás, essa nova taxa do agro representa um rombo de 1,2 bilhões a todos nós produtores rurais. Então esse valor que ele chegou é o valor contabilizando os próximos 4 anos, o quanto que o governo ia arrecadar com essa nova taxa. E quanto que isso representa para o produtor rural? Esse post ilustra muito bem. Então aqui a gente tem a soja e aqui a gente tem o milho. Aqui tem o número de sacas de soja e a proporção da taxação. Então, por exemplo, o cara que produz 230 mil sacas de soja teria que pagar R$ 607.200. Por exemplo, o milho aqui, ó, 230 mil sacas de milho seria R$ 246.100. E tem, claro, também sobre o gado, né? Taxação sobre o boi. Então, para cada cabeça
de gado aqui, ó, seria uma taxação, ou seja, um custo extra de R$ 90. Então, ali 300 cabeças de gado já seria R$ 27.300 só desse novo imposto, tá? Bom, qual que é a minha opinião? Esse projeto de lei, que seria para o Brasil inteiro, dos deputados do PT, que a gente viu no começo do nosso bate-papo, assim como esse projeto de lei específico para Goiás, que a gente viu que já foi aprovado na primeira fase ali, tem tudo para dar errado. Ambos. O agro já paga muito imposto no Brasil, né? Para aqui para pensar comigo. O que envolve o agro? Não tem um monte de maquinários? Esses maquinários você acha que não tem imposto envolvido quando você faz a compra deles? Tem bastante imposto. E como é que faz para mover esses maquinários ali dentro da terra agrícola? Tem que botar combustível, não tem imposto sobre combustível. Porra, e como tem imposto sobre combustível? E o que você planta lá? Você tem que ter sementes, você tem que ter fertilizantes, você tem que ter defensivos agrícolas. Esses três que eu acabei de mencionar, tem um monte de imposto envolvido também. Então assim, se você for realmente fazer uma análise sensata, você vai ver que o agro já paga um monte de imposto. E colocar mais um imposto nessa cadeia produtiva, sabe o que vai significar no final das contas? Aumentar o preço na ponta para todos, para toda vez que cria um imposto novo e joga nas costas do produtor, o que ele faz? Ele repassa daí para frente, repassa para frente. E lá na ponta, quem que sempre acaba pagando a conta inteira? Eu e você, os consumidores, pô. Sem contar que essas propostas aí é o caminho ideal, perfeito, para o Brasil seguir a mesma rota de argentinização. Parece que está em moda isso daí agora, né? Você veja que as justificativas utilizadas são exatamente as mesmas que os políticos argentinos tentam convencer a população. Como eu falei no começo do nosso bate-papo, o agro brasileiro é responsável por 1/3 do PIB brasileiro. E esse tipo de lei aqui só contribui para segurar a economia brasileira e enfraquecer o agro, que é um dos pilares de sustentação econômica do nosso país. É uma pena, eu fico realmente impressionado como esse tipo de coisa passa no Brasil, mas eu peço para você se preparar, tá? Porque a gente só está no começo de próximos 4 anos que prometem uma série de projetos de lei semelhantes a isso daí, ou muito pior. Então não vai achando que isso daqui vai ser exceção nos próximos anos, não, meu caro. Se prepara, a gente vai ver muita coisa bizarra, infelizmente, ainda pela frente.